Os primeiros relatos que se conhece do movimento espírita são de 1840 e de lá para cá o mundo praticamente tem reverenciado esta religião. Mas mesmo no seu início foi provado que o espiritismo não passa de uma farsa. Infelizmente, mesmo com as fraudes comprovadas e confessadas pelos seus líderes e pelos seus praticantes, o movimento espírita continua crescendo exponencialmente e vem ganhando muito apoio do esoterismo, hinduísmo, budismo, cristianismo e etc. A propaganda que se faz em volta do meio do espiritismo é muito grande e muito forte. E as pessoas, vez ou outra, abraçam estas religiões acreditando piamente que as tais resolverão seus problemas. Uma das primeiras fraudes comprovadas do espiritismo vem do pastor luterano da Inglaterra, Emanuel Swedenborg. Ainda nos anos de 1700, este pastor evangélico dizia que entrava em transe para se comunicar com o mundo espiritual. O entrar em transe, hoje em dia, no meio evangélico, é conhecido como entrar em mistério. O pastor Emanuel Swedenborg meio que entrava em mistério ou em transe e se comunicava com anjos, demônios, Jesus e até com pessoas mortas. Colocado à prova sua crença, foi declarado e comprovado que estes transes ou estes mistérios que ele entrava não eram verdadeiros. E ele nem se comunicava com estes espíritos ou com estes anjos. E muitas de suas revelações e profecias não se cumpriram. O pastor luterano Emanuel Swedenborg dizia que, se suas visões não foram comprovadas em vida, após sua morte, com certeza seriam comprovadas. E o que aconteceu que o pastor Swedenborg falece no ano de 1772 e suas profecias e visões até hoje não passam de uma fraude, pois todas não foram comprovadas. Outro mentiroso da religião é o Dr. Franz Anton Mesmer. Franz Anton Mesmer nasceu na Alemanha. Ele era médico, músico, maçom e filósofo. O Dr. Mesmer dizia que entrava em hipnose. É mais ou menos o que fazia o falso profeta luterano Emanuel Swedenborg, porque, como era um religioso, ele dizia entrar em transe ou entrar em mistério. Já o Dr. Franz Anton Mesmer dizia entrar em estado hipnótico. E este estado hipnótico, que nós sabemos que é entrar em transe ou em mistério, era conhecido como mesmerismo. E Dr. Anton Mesmer não só tinha o suposto poder de entrar no mesmerismo ou em hipnose, como induzir as pessoas a ficarem hipnotizadas. Verificado por A mais B a sua doutrina e a sua relação com o hipnotismo, ou seja, com o mesmerismo,
foi provado que as pessoas eram induzidas a entrarem em hipnose. Muitos psicólogos sérios da época examinaram tanto o Dr. Anton Mesmer como os seus seguidores, e foi mais que comprovado que tudo não passava de uma farsa, não passava de uma fraude. Tanto é que o Dr. Franz Anton Mesmer ficava viajando de região para região porque a sua farsa era revelada. E seus seguidores queriam seu dinheiro de volta, queriam as suas vidas de volta. Outro gatuno pego trapaceando as pessoas com o espiritismo foi o escritor Andrew Jackson Davis. Andrew Jackson Davis dizia ter o poder de entrar em transe. Isso é comum no meio evangélico e também no meio espírita. Lembrando que entrar em transe é o mesmo que entrar em estado de hipnose ou entrar em mistério. E nesses transes que o Andrew Jackson Davis entrava, ele dizia receber ou incorporar ou conversar com o médico da Roma Antiga, o Dr. Cláudio Galeno. E nessas supostas aparições do Dr. romano Cláudio Galeno, Andrew Jackson Davis dizia curar muitas pessoas de suas enfermidades. Como acontecem hoje na religião evangélica, acontecia também nos primórdios do espiritismo. Andrew Jackson Davis curava caroço, curava dores de cabeça, essas coisas que os pastores da religião evangélica fazem hoje em dia. É muito comum no sistema religioso evangélico, a pessoa vai ao culto e é curada de um caroço sei lá onde, dor de cabeça, mal-estar e etc. Mas curar pessoas com problemas crônicos de saúde não cura. E o mesmo aconteceu com Andrew Jackson Davis. Pessoas que eram cegas, amputadas, pessoas que tinham problemas crônicos de saúde como câncer e outras enfermidades não eram curadas. Andrew Jackson Davis dizia que essas pessoas não tinham fé para serem curadas, igualzinho como fazem hoje os pastores evangélicos. Pessoas que tinham paralisia infantil e etc. acreditavam piamente que Andrew Jackson Davis curava as pessoas, porque Andrew Jackson Davis dizia que recebia ou conversava ou que era incorporado, ou seja, canalizado pelo espírito do Dr. Cláudio Galeno. E nem é preciso dizer que estas pessoas ficaram frustradas e nervosas e começaram a denunciar que Andrew Jackson Davis não passava de uma farsa. Outra fraude muito conhecida no meio espírita são as Irmãs Fox. As Irmãs Fox eram seguidoras do espiritismo e também adeptas da Igreja Metodista. Elas eram filhas do Sr. John D. Fox. John D. Fox era pastor titular da Igreja Metodista. E como o dinheiro começou a entrar com esse negócio de espiritismo, o pastor John D. Fox apoiou suas filhas quanto ao fenômeno paranormal do espiritismo. Anos depois, já crescidas, as irmãs admitiram o que muitas pessoas já sabiam, que as tais batidas que elas faziam ou recebiam eram meramente um ardil bem elaborado. Kate Fox e Margaret Fox confessaram toda a farsa em várias entrevistas que elas deram. A desculpa foi que na época elas foram induzidas a fazer isto porque eram crianças, o que era verdade. Elas eram muito crianças, elas eram muito jovens, mas a farsa revelada de que as irmãs Fox não conversavam com espíritos, ou seja, não conversavam com gente morta, foi revelada.
E a lista de enganadores não param por aí. Nós temos na nossa lista o senhor William Hamler. William Hamler era um famoso e conhecido fotógrafo de espíritos, e essa fama durou até o ano de 1869, quando finalmente foi descoberta sua fraude. Além de ser acusado de fraude, William Hamler foi acusado por diversas práticas ilegais, como invasão de domicílio e roubo de fotografias. As tais fotos de espíritos foi comprovadas que eram fraudulentas, e quem comprovou estas fraudes foi o próprio sistema jurídico americano. Porém, ele não foi preso. Só que desde então que foram descobertas suas fraudes, ele nunca mais tirou nenhuma foto de espíritos. E William Hamler terminou seus dias na mais absoluta miséria. Um outro larápio do espiritismo foi William Hope. William Hope era inglês e partilhava da mesma paixão por fotografias de Hamler. Embora partilhasse a mesma paixão por fotografias de espíritos de Hamler, não aprendeu a lição de seu antecessor. Acontece que William Hope também era médium, e além de médium, ele era um grande amigo do escritor e maçom Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes. As fotos de espíritos que William Hope tirava foi comprovada que eram fraudes. E entre as acusações de fraudes constava que William Hope utilizava chapas de vidro com imagens de espectros para produzir o efeito de espíritos nas fotos. O mesmo processo que era usado pelo seu antecessor, William Hamler. Por conta dessas fraudes comprovadas, surgem em cena dois personagens. O primeiro foi Harry Houdini e o segundo, James Randi. Harry Houdini, depois de ser enganado em uma sessão espírita na casa do Sr. Arthur Conan Doyle, desafia toda a elite espírita. Ele ofereceu $25 mil para quem provasse a eficácia do espiritismo. E pasme, Harry Houdini faleceu e ninguém recebeu os $25 mil. James Randi foi um mago canadense e ele desafia abertamente qualquer crente espírita a provar que o espiritismo é real ou que não passa de uma fraude. James Randi oferece o prêmio de $1 milhão para quem provar que o espiritismo não é uma farsa. Ele é o fundador da organização James Randi Educational Foundation. E este prêmio que ele oferece de $1 milhão para quem provar que o espiritismo é verdadeiro vem de sua fundação. É claro que o desafio perdura por décadas e continua aberto até nos dias de hoje, porque ninguém provou que o espiritismo não é uma farsa. Mesmo provado que o espiritismo não funciona em nenhuma esfera, as pessoas continuam acreditando em espíritos de gente morta e que, de fato, os médiuns ajudam a seus seguidores. Como estamos falando de uma religião, é óbvio que este sistema religioso nunca irá parar de crescer.
pois o ser humano sempre quer ter uma religião para chamar de sua. Mas é provado que o espiritismo é realmente uma farsa. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.